Bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso. Neste módulo vais aprender como fazer o planejamento da produção para melhores resultados. Vais aprender a fazer o planejamento do teu calendário de produção, a escolha dos fornecedores certos, o dimensionamento da tua criação, preparação do ambiente, alimentação, vacinação e muito mais. Uma das decisões mais importantes que um criador de frangos deve tomar, e que infelizmente muitos ignoram, é a escolha dos fornecedores. Porque veja bem, se o pinto já vem fraco ou a ração é de má qualidade, todo o teu esforço pode ir por água abaixo. Podes cuidar bem, limpar, alimentar, mas o frango não cresce como devia. Por isso, neste ponto, vamos falar sobre como avaliar bem os fornecedores, negociar melhor e armazenar de forma correta. Primeiro, vamos falar sobre a escolha dos fornecedores certos. Não compre pintos ou ração só porque é o mais barato ou porque alguém indicou. Faça uma pesquisa. Pergunta a outros criadores da sua região onde é que compram. Visite o local. Veja se os pintos são ativos, saudáveis, com penas limpas, olhos brilhantes. Desconfie se houver muitas mortes logo nos primeiros dias. E sobre a ração, verifique sempre o prazo de validade, a embalagem, se está bem armazenada, em local seco e limpo. Tudo isto influencia diretamente no crescimento das tuas aves. Depois vem a avaliação contínua destes fornecedores, ou seja, não basta comprar uma vez e confiar para sempre. A cada lote observa a qualidade. Continua a mesma? Os pinos estão a responder bem? A ração rende? Se começar a notar problemas repetidos, talvez seja hora de procurar outro fornecedor. Lembre-se, o criador profissional não aceita qualquer coisa. Exige sempre a qualidade. Agora, vamos falar também sobre uma estratégia poderosa que quase ninguém usa, mas que pode fazer uma grande diferença no teu bolso, que é a negociação em grupo.
Sabes que podes juntar-te a outros criadores da tua zona, mesmo que sejam pequenos assim como tu, e comprarem juntos. Em vez de comprarem 200 pintos só tu, vai com mais alguns e comprem 2.000 pintos juntos. Isto dá mais força para negociar descontos no preço, melhores condições de entrega, até ofertas de transporte gratuito. A união faz a força e no negócio também é assim. Por último, mas não menos importante, o armazenamento correto dos produtos. Não adianta comprar boa ração se vais deixá-la ao sol, ao lado da lenha ou exposta à umidade. O mesmo vale para os medicamentos, suplementos e material de limpeza. Tudo precisa estar bem guardado, em um local limpo, seco e protegido de ratos, baratas e outras pragas. O armazenamento mal feito gera prejuízos invisíveis. Aves que comem ração estragada crescem mal, ficam doentes e morrem. Portanto, neste módulo, o nosso objetivo é mostrar como agir como um verdadeiro gestor do teu negócio. Fazer escolhas inteligentes com base em critérios técnicos e não apenas no costume ou no preço. Quando passas a controlar bem o que entra no teu aviário, automaticamente melhora o que sai. Ou seja, frangos mais saudáveis, mais pesados, com mais lucro no final. Outro erro mais frequente e que muitas vezes também passa desapercebido é não fazer o dimensionamento adequado do espaço de criação. Há criadores que compram 500 pintos só porque têm dinheiro, mas não param para pensar: será que o meu aviário aguenta este número? Será que os frangos vão ter espaço para crescer bem, comer e beber em paz? Vamos aprender a fazer isso da forma certa. Primeiro passo: tens que medir o teu aviário. Não precisa ser engenheiro para isso. Basta teres uma fita métrica ou uma trena simples. Meça o comprimento e a largura. Por exemplo, se o teu aviário tem 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, isso dá 50 metros quadrados. Agora, com este número, podemos calcular quantos frangos adultos cabem neste espaço. A média ideal é de 0,15 metros quadrados por frango. Isto quer dizer que para 50 metros quadrados tu podes criar até 333 frangos. É só dividir 50 por 0,15. Mas atenção, este é o limite máximo. Se és iniciante ou ainda não tens muita experiência com grandes lotes, comece com menos, 150, 200, por exemplo, e vai aumentando conforme vai ganhando mais prática. A superlotação causa estresse, doenças, mortes e frangos abaixo do peso ideal, como já falámos antes. No final, tu é que acabas a perder dinheiro. Além disso, o espaço físico não é o único detalhe. Precisas também ter comedouros e bebedouros suficientes. A regra é pelo menos um comedouro para cada 10 frangos e um bebedouro para cada 15 frangos. Se tiver menos do que isso, alguns frangos vão comer e beber menos, vão crescer menos e podem até morrer mais cedo. E isso significa prejuízo. O outro ponto importante é o conforto térmico, ou seja, temperatura. Quando os frangos têm espaço suficiente, o ambiente fica mais arejado, limpo, fácil de controlar e a temperatura mais fácil ainda de se viver, o que reduz bastante o risco de doenças. Resumindo, antes de comprar os pintos, faça as contas, meça o espaço, verifique se tem equipamento suficiente e só então defina o número de aves que vai criar. Isto é, agir como um criador profissional que gere o seu aviário com responsabilidade e visão de negócio. Lembre-se, é melhor ter 200 frangos bem cuidados que dão lucro do que ter 500 franguinhos todos apertadinhos, doentes e que no final só vão trazer prejuízo. Agora que já falamos do espaço ideal e do dimensionamento da tua criação, chegou a hora de olhar para um detalhe que faz toda a diferença: a preparação do ambiente. Infelizmente, muitos criadores cometem o erro de receber um novo lote de pintos no mesmo ambiente mal limpo, sem desinfecção, sem tempo de descanso, isto é, com vita aberto,
para uma festa de doenças, bactérias e parasitas. E nem sempre percebes no início. Às vezes, os frangos morrem aos poucos ou crescem fracos e o criador não entende o porquê. A verdade é que o problema começou antes mesmo dos pintos chegarem. E aí, o que fazer? A primeira etapa é remover toda a cama usada, seja palha, serragem ou outro material que tenha sido usado no ciclo anterior. Nada disto pode ficar no chão. Esta cama está carregada de fezes, restos de ração, umidade e provavelmente germes. Junte tudo, tire do galinheiro e descarte num local longe da criação. Depois, pegue em baldes com água limpa e detergente e lave bem o chão e as paredes do aviário. Esfregue se for preciso. O objetivo aqui é remover qualquer resíduo visível, sujeira, gordura ou matéria orgânica acumulada. Mas não basta só lavar. É preciso também aplicar um desinfetante próprio para o uso em criações. E existem à venda em todas as lojas. Existem vários produtos recomendados que se pode usar. Se tiveres dúvidas, nós vamos te mandar no privado. Aplique bem esse desinfetante em todas as superfícies, chão, paredes, cantos e até nas estruturas metálicas. Depois, o mais importante, deixe o aviário fechado, mas bem ventilado, por pelo menos 2 a 3 dias. Estes dias são o tempo que o ambiente precisa para secar completamente e eliminar qualquer umidade que possa prejudicar os pintos. Além disso, é o tempo que o desinfetante precisa para atuar com eficácia. E, se possível, aproveite este tempo para fazer manutenções gerais, reparar furos, verificar se o telhado não está a pingar, garantir que os ninhos estão bem fixos, não é? Lembre-se, um galinheiro limpo ou um aviário limpo é um aviário saudável. E um aviário saudável é onde ficam frangos que crescem rápido, com menos doenças, menos mortes e mais dinheiro no teu bolso. Agora vamos falar de uma parte extremamente importante, mas que muitos criadores ainda tratam com descuido: a vacinação. Olha só, vacinar os frangos não é opcional, não é um luxo, é uma necessidade. E eu vou explicar porquê. Imagina só que tu crias 500 frangos. Tudo vai bem nos primeiros dias. Eles estão a crescer, estão fortes, mas de repente, sem aviso, começam a aparecer sintomas estranhos. Frangos com o pescoço torto, outros a morrer sem explicação. Isto é o que acontece quando não se vacina a tempo e corretamente. As doenças que mais afetam os frangos em Moçambique são conhecidas e por isso já existe um calendário de vacinação testado e recomendado por técnicos e veterinários. Se tu seguires este calendário, vais evitar grandes perdas e vais garantir um lote saudável até o abate. Então vamos lá ao que interessa. No primeiro dia, logo que os pintos chegam à tua criação, deves aplicar a vacina da Marek, que é uma doença viral muito comum e perigosa. Geralmente esta vacina já vem aplicada pelos fornecedores sérios, logo na incubadora, mas é sempre bom confirmar. Junto com Marek, aplicamos também a vacina IBH120, que protege contra bronquite infecciosa. Depois, no sétimo dia, aplicamos a vacina contra Newcastle, que é uma das doenças mais mortais em frangos. Esta vacina geralmente é aplicada na água de bebida, então é importante garantir que todos os frangos bebam esta água com a vacina no momento certo. Tira a água comum antes por algumas horas e só depois dê a água misturada com a vacina, para garantir que todos vão consumir. No 14º dia, aplicamos a vacina Gumboro D78. Esta doença ataca o sistema imunitário dos frangos e deixa-os mais fracos contra qualquer outra infecção. É como se desligasse a defesa natural das aves. Por isso, é importantíssimo que esta vacina seja aplicada no tempo certo e da forma correta. Agora, muita atenção: as vacinas devem ser sempre conservadas em gelo, nunca expostas ao calor, e devem ser misturadas e aplicadas no mesmo dia em que forem abertas. Não dá para guardar para depois. Além disto, quando fores aplicar a vacina em água, limpe bem os bebedouros antes e não uses água com cloro, porque isto pode anular completamente o efeito da vacina.
Chegou um momento em que vamos falar sobre uma coisa que tem impacto direto no crescimento dos teus frangos e no teu bolso. A escolha e o uso correto das rações. Em Moçambique e em muitos outros países, a ração é dividida em 3 fases: A0, A1 e A2. E é entender o momento certo para dar cada uma delas que vai mudar a tua história. A ração A0 é a ração pré-inicial. Esta é a primeira ração que o pintinho come na sua vida. Ela geralmente é usada do primeiro dia até ao 7º dia. A ração A0 é rica em proteína e energia, porque o pinto, nesta fase de vida, está a desenvolver os seus órgãos, o sistema digestivo e o sistema imunitário. É uma ração mais cara, porém muito importante. Se queres economizar nesta fase, os frangos vão crescer com atraso e isto vai afetar o desempenho de todo o lote. Então, investe bem na primeira semana. A seguir a isto vem a ração A1, que podes passar a dar a partir da 2ª semana de vida, ou seja, do 8º dia até ao 15º, 16º, 18º ou até ao 21º dia. Aqui os frangos já estão mais fortes e começam a crescer em altura e volume. A ração A1 continua com boa quantidade de proteína, mas já começa também a preparar os frangos para ganhar peso. Depois disso vem a ração A2, que é a ração final. Esta também é conhecida como ração de engorda. Ela entra em vigor a partir do dia 20, 21, 22 até o abate, que no nosso método é no 30º dia. A ração A2 tem menos proteína do que as anteriores, mas é rica em energia, para que os frangos ganhem massa e peso no final. Aqui o objetivo já não é crescer em altura, é encher o peito, como se diz. Mas sabemos que essas rações são ligeiramente caras. Então, neste curso vamos ensinar-te também algumas alternativas caseiras, mas também de forte valor nutricional. Vamos falar, por exemplo, do farelo do milho, que é fonte de energia e carboidratos, mas, porém, deve ser muito bem triturado. Falamos também do farelo de trigo, do farelo de soja, ricos em fibra e proteínas, que são ideais para o crescimento dos frangos. Existe também o farelo de mapira, que é rico em amido, uma alternativa para zonas onde não há muito milho. Temos a moringa em pó, a casca de amendoim, o peixe seco moído, que é uma proteína animal muito importante, mas porém devemos usar em pequenas quantidades. E isto é muito bom para o crescimento. A casca do ovo também contém muito cálcio, fortalecendo os ossos e é ideal para o crescimento e a postura dos frangos. É importante não só alimentar e cuidar, mas também monitorar o desempenho das aves. Muitos criadores perdem dinheiro porque só percebem que algo deu errado no final do ciclo, quando já é tarde. Por isso, o segredo está em acompanhar o desempenho semanalmente, com olhos atentos e registros bem feitos. A primeira dica é simples, mas poderosa. Separa uma amostra representativa do teu lote. Por exemplo, se tiveres 300 frangos, escolha cerca de 10%, ou seja, 30 frangos. Estes vão servir de referência para acompanhar o peso médio. Marque-os com uma caneta ou fita e faça pesagens semanais, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Crie uma tabela simples onde registras os pesos a cada semana. Assim vais poder observar se o frango está a engordar ou não. Se os frangos não estiverem a engordar como deviam, alguma coisa está errada e precisa ser corrigido logo. Existem 3 pontos super importantes no processo de monitoria dos teus frangos. O primeiro ponto é clima. O calor em excesso ou frio intenso pode reduzir o apetite das aves. Em dias muito quentes, por exemplo, os frangos comem menos. Então é importante ventilar bem o galinheiro, colocar água fresca e, se possível, evitar o stress térmico. Em segundo lugar, doenças, pois sinais como frangos parados, penas arrepiadas, diarreia ou aumento da mortalidade devem ser levados muito a sério. Se notar algo assim, isole os frangos doentes e, se possível, consulte imediatamente um técnico ou veterinário. Em terceiro lugar, qualidade da ração.
A ração precisa estar sempre bem armazenada, em local seco, fresco e protegido de roedores ou de umidade. Se a ração estiver estragada, os frangos não vão crescer bem, mesmo que pareça que estão a comer. No final das contas, o teu sucesso como criador depende de não fechar os olhos para estes detalhes e, se o frango estiver a demonstrar algum destes problemas, deves agir o mais rápido possível. Por isso, faça da monitorização uma rotina. Tenha os teus registros, pese, observe, anote. O criador que controla conhece os resultados antes de chegar ao fim do ciclo. E é este tipo de criador que consegue viver da criação com lucro. Um dos maiores segredos para manter os frangos saudáveis, especialmente em condições difíceis como o calor extremo, é saber usar eletrólitos e vitaminas da forma correta. E é sobre isso que vamos falar agora. Vamos começar pelos eletrólitos. São uma mistura de sais e minerais que ajudam a manter o equilíbrio dos líquidos no corpo das aves. Em palavras simples, eles melhoram a hidratação e evitam que os frangos sofram desidratação, especialmente em dias muito quentes, com temperaturas acima de 30 graus, o que é normal aqui em Moçambique. Nestas condições, o calor pode causar stress térmico. O frango começa a beber mais água, perde sais essenciais e, se não for bem cuidado, pode entrar em colapso. Pode parar de comer, emagrecer ou até morrer. E é aí que entram os eletrólitos. O que é que podemos fazer? Quando está muito quente, devemos fornecer água com eletrólitos aos frangos de manhã e no fim de tarde, que são os períodos em que eles mais consomem água. Devemos misturar o eletrólito solúvel na água de bebida, de acordo com a dosagem indicada pelo fabricante. Não invente, nem exagere. Siga sempre as medidas e as instruções dos fabricantes. Agora, falando das vitaminas na ração, também super fundamentais para o seu crescimento, imunidade e bem geral das aves. E aqui estão algumas das mais importantes. Vitamina A, que é essencial para manter a pele e as mucosas fortes. Estas partes do corpo são a primeira defesa contra infecções. Quando falta vitamina A, os frangos ficam mais vulneráveis e as doenças conseguem atingir de forma mais eficaz. A vitamina D3, importante para a formação dos ossos e a absorção do cálcio. Um frango com deficiência em vitamina 3 vai crescer fraco, com ossos moles ou deformações nas pernas. Vitamina E atua como antioxidante, protegendo as células do corpo e é super essencial para a resistência de doenças e para evitar problemas musculares. Vitaminas do complexo B, que trabalham no funcionamento do sistema nervoso, no metabolismo e no apetite. Quando falta a vitamina do complexo B no corpo dos frangos, o frango come menos, cresce mal e até pode desenvolver problemas de coordenação. Resumida, um cronograma completo do ciclo ideal, de acordo com tudo aquilo que temos vindo a aprender aqui no segundo módulo. Então, no primeiro dia, fazes a recepção dos pintos e a sua devida instalação no teu aviário. Lembre-se, sempre confirmar a qualidade dos pintos e a temperatura ideal no teu aviário. No segundo dia, dás a primeira vacinação. Tens que manter a água sempre limpa e a ração disponível em todo o tempo. No sétimo dia, ou seja, na primeira semana dos teus pintos, dás a segunda vacinação, verificando sempre como é que está a limpeza do teu aviário e como é que está a temperatura, a sensação térmica. Na segunda semana, no 14º dia, fazemos a terceira vacinação, Newcastle, e vamos sempre monitorando o peso dos teus frangos
e o comportamento. Se estão estressados, se estão bem, se estão a comer devidamente, se estão a beber água devidamente. No 21º dia fazemos a desparasitação e neste dia, ou seja, devemos sempre observar os sinais, se tem sinais de doença, sinais de stress ou como é que está a ser o processo de mortalidade. No dia seguinte, fazemos a verificação da ração e possível ajuste. Vamos controlar o consumo e crescimento, conforme temos vindo a ensinar aqui no segundo módulo. Sempre a controlar se os frangos estão a comer devidamente e se não estamos a desperdiçar comida e água. No dia 30 ou 31, vamos preparar a área, para o próximo lote. Conforme dissemos, nunca podemos receber um novo lote sem separar e limpar, desinfetar o nosso aviário. Remover a cama, remover todos os resíduos para que o próximo lote venha em condições adequadas. Fazemos o abate, a limpeza e a venda dos nossos frangos e na semana seguinte à semana do abate, conforme disse, encerramos o nosso aviário, fazemos a limpeza, desinfecção e descanso do aviário para garantir um ambiente pronto para o próximo lote.